Por favor. Porque os espíritos inferiores comprazem em nos induzir ao mal. Pelo desrespeito, Pode, por favor. Pelo desrespeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre nós? É ou não é, gente? Tem alguma coisa para dizer aí? Por que os inferiores parece que têm um prazer em dificultar a vida do outro? Pode ser enquanto encarnado, mas a mesma coisa acontece aqui com a gente, né? A gente fala, só porque ele está mal, ele quer também me deixar mal, não é assim? E por que faz isso? A pergunta é essa. Por que faz isso? E a gente está falando do espírito fazer isso, mas quem é o espírito? Somos nós sem a carne. Então tá. Então, por que faz isso? Por que tem esse prazer? Quem sabe dizer? Por que o espírito inferior ou ignorante tem esse prazer? Ou alguém na nossa vida encarnada parece que tem o prazer de ver o outro, né, mal. Por que faz isso? Pela infelicidade. Sim. Então, tudo bem, isso é o que ele sente, por isso ele faz. Mas qual é o intuito dele? Qual é o objetivo dele? É só fazer mal? Não. Eu quero que o outro esteja no mesmo patamar que eu vou me sentir menos mal. Porque se um erra, se eu erro, um peso é de um tamanho. Se mais um erra na mesma coisa que eu, meu peso diminui, sabia, gente? A gente fica com aquela sensação de que ele erra também, então me alivia um pouco, eu me sinto menos culpado. Então, quando ele se compraz assim, de fazer o mal para o outro, ele é ruim. É que ele diz, eu quero que o outro, eu quero que esteja mais gente junto comigo, sentindo isso. Exatamente. É bom a gente sempre pensar dessa maneira para a gente tirar aquela coisa de que o outro só é maldoso por ser maldoso, ponto. Não, ele é maldoso, mas ele quer companhia para aliviar a sua culpa, o seu mal-estar. Ok? Como se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. E o reflexo do Espírito é o reflexo do Espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão do pensamento como para fora. O ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal. Liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Isso. Então, assim, quem já viu ou algum comentário, sei lá, algum podcast, algum relato que eu falo sempre sobre EQM. Já tiveram curiosidade? Sobre EQM, experiência de quase morte, que na verdade já está quase mudando esse nome do conceito, porque não é quase morte, é a experiência de uma morte e retornar. Então não é quase morte, é realmente uma morte, você retorna, teu corpo retorna, né? Mas é interessante porque, olha, estou para lhe dizer que 99% dos relatos são. Às vezes o entrevistador pergunta, mas você conversava? Eu ouvi me falarem isso, mas você ouviu como eu ouvi dentro da minha cabeça. Mas você viu? Ele falou, não, eu não sei onde estava, mas eu sabia que estava próximo de mim, um ser, ou alguém, um espírito, ou um parente, sei lá, e eu ouvia dentro da minha cabeça a frase completa, assim,
Não precisa falar, não precisa escrever, não precisa pensar e aí buscar no cérebro o símbolo que referencia aquela letra para formar uma palavra, para formar uma frase. Lógico que isso é tudo rápido no nosso cérebro, mas é esse andar que acontece. Já numa frequência espiritual, ou seja, não material, fora desse corpo, ele não é necessário nada disso, porque é o tal da telepatia. E aí, por onde vai? É por frequência. Então, a gente é total frequência. A gente é total eletricidade. Só isso. Então, por isso que a gente fala que a gente tem o poder e não sabe, que a gente não sabe utilizar ainda. E aí é muito interessante, eu trouxe, quem assistiu o filme, é só para mostrar assim rapidamente, quem assistiu o filme A Chegada? É um filme de ficção, né? Mas eu achei muito interessante, porque assim, a gente fica no nosso mundinho, no nosso formato, no nosso pensamento, que funciona tudo daquele jeito, em outro lugar é a minha referência que vale, que é o que eu conheço. Só que quando a gente vê o filme é interessante porque aqueles, como a gente fala assim, que tem vários pés assim, eu não sei o nome, centopeia, celofa, eu não sei o nome, que aparece os seres, né, para tentar se comunicar e soltava aquela fumaça, uma fumaça preta que formava ia formando aqueles círculos. E a cientista ali, o negócio dela era justamente tentar decifrar o que era esse círculo, para saber o que é que ele estava querendo dizer. Então, isso, e aí eu fui buscar para saber o que significava isso, né? Essas diferenças de comunicação. Então, assim, seres de outros órbitos usa sematiografia. Vocês já ouviram falar isso? É curiosidade, gente. Sematiografia. Igual a gente usa ortografia, digamos assim. É um sistema de escrita que indica diretamente as ideias. O emoji, por exemplo, os emojis, é caracterizado como um tipo de uma semasiografia. Porque o emoji você coloca assim, tá chorando, tá triste, tá contente, não é assim? As carinhas. Precisa falar alguma coisa quando a gente manda emoji? Então, assim, vulgarmente, só para demonstrar o que é a possibilidade de um símbolo já querer dizer um texto inteiro, uma frase inteira, um pensamento todo já integral, que não é partes, palavrinha por palavrinha. Espíritos evoluídos, bem evoluídos, já vai além dessa aqui, já não precisa de nada. É muito puro a frequência telepática. E nós aí, medianos, os ignorantes, que ainda estamos, ignorantes que eu digo de ainda não ter esse saber, né, ter esse conhecimento, ainda estamos na troca de palavras, com formação das mesmas, a partir de códigos que são as letrinhas, que a gente aprende, cada letrinha tem um símbolo, não tem? E aí nosso cérebro vai guardando, quando você precisa da frase, falar uma palavra, ele vai buscar as letrinhas lá para formar, é tudo rápido. Pelo menos é rápido, né? Antigamente devia ser mais leve o negócio. Pelo menos já está mais rápido. Código esses decodificados pelo cérebro, que depois se gasta um tempo para formular a ideia para escrever. O que não acontece lá, não acontece com o espírito evoluído. Passou já a ideia toda. Já passou todo o contexto. Não precisa palavrinha por palavrinha. Pense só, né? Como a gente ainda vai ter chão aí pela frente. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo.
Sem dúvida. A gente já falou outras vezes aqui que enquanto carne, a gente tem como disfarçar. A gente tem como enganar, a gente tem como fazer de conta, porque todos são. Eu sou carne, ela também é carne, então está tudo bem, eu dou um jeito, e matéria com matéria dá como disfarçar. Espírito não dá. Fica muito, digamos assim, transparente. Não tem como, não tem onde. Por isso que às vezes falam que certos espíritos, às vezes, se sentem tão culpados quando se depara com o livro dele, né? A vida, o livro que ele fez, o que passou, as pessoas, tudo que envolveu. Ele se sente tão culpado que ele fica no umbral, ou no purgatório, ou sei lá onde que vocês querem dar o nome, no inferno. Eles ficam porque assim não se sente no direito de usufruir outras coisas que não seja sentir aquele mal-estar, aquela culpa. Então não é ninguém que põe, ninguém que manda, ninguém que julga. É ele mesmo que se sente tão mal porque fica desnudado, ou seja, não só ele se vê, como outros o veem e ele vê os outros. Então, hoje eu posso falar com o Gabriel, mas eu vou saber se ele vai estar falando a verdade. Eu tenho que confiar. Mas eu não sei, somente ele sabe. Mas enquanto espírito, essência, não há mais como. Porque a gente, quem ouviu falar, já que se ouve, que tem as cores dos nossos chakras, que são as nossas energias. Então, assim, hoje é muito ainda pequeno, né? Tem estudo e tudo, mas assim, é um grupo ainda pequeno em termos de humanidade que tem esse conhecimento de que olhar para o outro e falar, estou enxergando, está cinza. Então, por mais que ele fale para mim que está tudo bem, não está tudo bem, entendeu? Porque eu estou vendo. Ou eu pergunto, ele respondeu. A frequência que sai dele, a cor que sai dele, eu não enxergo. Então, eu não sei se é verdade ou mentira. Mas enquanto espírito, sim, não tem como. Certo? E é aquela história. Ele pode tornar-se visível aos outros quando ele estiver mais evoluído. Quanto mais evoluído, mais ele tem o poder de fazer o que quiser e de escolher. Por isso que a gente fala, a gente quer estar evoluído, por quê? Porque a gente quer ter essa possibilidade de escolha e de poder, certo? Como podem os espíritos não ter constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Constatam suas individualidades pelo espírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Sim. A gente pergunta assim, como que eu vou continuar sendo eu individual, com os meus pensamentos, você com os seus, sem o corpo? Porque hoje a separação que a gente faz é muito pelo corpo, né? Pela aparência. Porque a gente fala, eu conheço tal pessoa, é como, tem o cabelinho assim, é baixinho, é altinho, é clarinho, é escurinho, não é assim? Então, essa é a referência nossa de distinguir as pessoas, né? As individualidades. E depois que acaba, né? Fala assim, como vai perder a individualidade? O espírito em si não precisa, porque somos todos um. Ou seja, a espiritualidade em si, a vida espiritual é uma só. Mas as suas individualidades, elas se fazem individuais para experienciar, para viver os desafios. E não os desafios, as provas que a gente tem que passar, que a gente já conversou sobre isso. E de que maneira? Através do perispírito, que na ciência hoje chama-se campo morfológico. Os cientistas já sabem que existe alguma coisa
além do corpo físico, que ele chama que existe uma forma de energia, ele chama campo morfológico. A gente descobriu na física quântica que vários já estão dando esse nome. Na verdade, é o perispírito. E até quando você tem esse perispírito? Você vai deixando ele cada vez mais... Cada vez que você evolui, ele vai ficando mais transparente, digamos assim. Não sei se é a palavra. Ele vai ficando fluídico, mas assim, vulgarmente falando, vai ficando mais transparente. Sabe aquela coisa assim que vai ficando cada vez mais clarinho, mais transparente, transparente. E quanto mais denso, mais cara que eu tenho hoje, do outro lado. Quanto mais denso, mais eu sou exatamente como hoje, né? Quanto mais evoluído, quanto mais eu aprendo, mais eu vou ficando leve, mais fluido. Mas o perispírito vai continuar ainda. E de que maneira que ele é individual? A partir das atitudes mentais. O que nos fazem diferente? É a maneira que eu ajo, as minhas atitudes, a minha forma de pensar, que é diferente dele, que é diferente dela, que é diferente dela. Então, essa atitude mental, essa postura mental, como eu me apresento, ela é diferente de um para o outro. Então, ela continua sendo diferente depois. E aí, assim, tem espírito que, por exemplo, vai se apresentar, pessoas, às vezes, que desencarnam e encontram outra pessoa do outro lado, que já foi há muito tempo, e essa pessoa se apresenta como ele, avó. Vamos por uma coisa bem mais comum. Alguém que desencarna e encontra do outro lado a avó. E aí faz muitos anos que a avó já se foi, digamos assim. E a avó se apresenta exatamente como ela era no dia anterior da morte. Ela não muda. Por quê? Ela ficou sempre assim? Não. O espírito tem a liberdade do quê? Qual que é aquela coisa que a gente muda? Aquele bichinho que muda? Metamorfosear. Ou seja, eu me apresento assim, me apresento assado. Eu tive uma vida só? Uma experiência só? Não. Quantas eu já tive? Então, eu uso a que eu achar que me convém, pelo momento, pela situação, pela necessidade, talvez pela situação de um outro que vai me reconhecer melhor. Eu vou usar, eu vou me metamorfosear, é essa palavra, né? Que eu vou ser, como que a gente fala aquela... Qual é o nome daquele animalzinho que muda de... Camaleão. Seria isso. Agora, para metamorfosear, qualquer um faz isso? Qualquer espírito faz isso? O que ele precisa? Então, lembrando sempre, a relação espiritual, para ter o poder de escolha, para ter liberdade, eu preciso estar como? Melhor. Eu preciso estar mais evoluído. Aonde eu aprendo a evoluir? É lá ou é cá? Nos dois lugares. Só que qual é a possibilidade que me faz a sabatina para ver se eu aprendi? Lá eu posso estudar. Lá eu posso angariar conhecimento. E aonde eu posso pôr a prova? Aqui. Então não dá para falar de relação depois da morte se eu não lembrar o que eu tenho que fazer aqui. Para que eu possa ter esse poder, essa liberdade de escolha, eu tenho que estar com uma postura mental mais saudável, tá? Então, para ter essa postura saudável, é assim, qual que é a recomendação do nosso grande querido Mestre Jesus? O que eu tenho que fazer no meio do caminho? Eu estou aqui. Lá eu quero chegar melhor. Lá eu quero ter esse poder de escolha, né? De me mudar, de conversar, de estar numa posição melhor, encontrar
grupos que me sejam bons. Para isso, eu tenho que fazer o quê no caminho? Evoluir. Mas como é que eu faço aqui? Básico. Servindo e perdoando. Perdoa no meio do caminho, não é depois que termina o caminho. Porque quando terminar o caminho, você olha para trás e fala, vou ter que voltar por causa daquela situaçãozinha. E não é porque alguém vai mandar você voltar, não. É porque você vai olhar para a camaradinha que você fez, que ficou aquela pendenga, e fala, caramba, atrapalhei todo o meu caminho por causa daquele negócio, ó, que não vale mais nada. Porque isso aqui é uma matrix. Isso aqui é uma ilusão. Então, é muito difícil isso, mas a gente tem que lembrar sempre disso. Como é que sempre falou, aproveita o caminho e vai aparando a aresta no meio do caminho já. A chegar lá do outro lado mais limpo, né? O espírito que reconhece porque ele é na terra, o filho que reconhece o pai, o amigo que reconhece o seu amigo, perfeitamente é assim de geração em geração. Sim. Reconhece, porém, nem sempre se encontram. Aí ele já colocou a possibilidade de que ele se encontra, ok? Que vai ter uma oportunidade, uma possibilidade de se encontrar. Mas isso a resposta é dessa maneira, ou seja, você vai ter condições de encontrar o seu parente, seu familiar. Mas isso não é regra. Não é porque você vai para o outro lado que vai sim estar aqueles que você gostaria que estivessem. Por quê? Primeiro, você não tem só essa vida, você teve uma porção antes. Então, quantos você já deve ter de relacionamentos bons, de grandes amores, grandes amigos, que é a tal da família espiritual, que é a verdadeira, que é aquela que você vem trabalhando uma eternidade junto. Então, assim, que muitas vezes pode ser alguém que esteja aqui próximo de você. Pode ser. Então, assim, encontrar lá, ele fala reconhecer, sim, mas aqui partindo do princípio que os dois estão numa mesma condição. Porque senão, lembra da mãe de André Luiz? Ela queria muito ajudá-lo e ele também pedia ajuda, mas não estavam em planos diferentes. Mas não é que ela estava num lugar, não, eram frequências diferentes, não tinha condições de estar juntos. Então, aí entendendo que tem condições, ok? Como é que os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida passada e vemos nela como nenhum livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Aqui é uma observação só que o próprio Allan Kardec fez, né? Da mesma forma que eu falei que fica muito claro e muito límpido, né? Muito transparente, nós ficamos muito transparente em relação ao outro também, então assim, a gente fica, uma outra também fica, ou seja, quando você passa para o lado de lá, alguém que pode estar aguardando você por uma amorosidade para te conduzir, para te receber, maravilha, que legal, companheiro e amigo. Pode estar do outro lado alguém que vira e fala, aham, agora nós estamos do mesmo lado. E é da mesma forma que ele enxerga, você vai sentir a frequência e vai dizer, deu ruim. Entende? Então, assim, para as duas coisas, para o bem ou para o mal, para a coisa boa de felicidade ou a dificuldade de encontrar,
lembremos sempre vai depender de como vivemos aqui. Então, assim, eu quero encontrar o pai, o amigo desta encarnação ou de outra, porque hoje eu consigo pensar, poxa, mas talvez o meu pai dessa vez se colocou à disposição, né? E para me dar a possibilidade de vir. Acabou aí. Então eu posso encontrá-lo e num grande agradecimento de um irmão, de dizer obrigado pela oportunidade que me deu. Mas um amor de talvez de um outro pai, de uma outra vivência, eu posso encontrar também e ter uma relação completamente diferente dessa relação de agora, desse do meu pai, entende? Não é que é menos amor, são relações diferentes. Agora, lembrando sempre, a relação vai depender muito de como vivemos aqui. Senão a gente chega do lado de lá, fica isoladinho num cantinho, porque não tem condições nem de enxergar o outro, porque fica perdido. Aí que o bicho pega mesmo, aí que dá ruim. Então, assim, lembrar que na espiritualidade tudo é transparente e mais forte. Hoje você encontra alguém na rua, você não quer conversar. Você não quer falar com aquela pessoa que está meio assim com você. Aí você encontra e fala, vem vindo lá. Eu vou por essa rua, eu vou evitar, não vou me estressar, não tenho que me explicar, não é assim? Tá tudo bem. Você se livrou, resolveu o problema. E lá. Então, o que a gente chama atenção é, aqui dá para fazer isso. Sem corpo não dá. Não dá. Viu? E aí, assim, o que a gente faz para ficar menos ruim? Além do perdão, deixar as mazelas materiais e apegos aqui. Deixa aqui, usufrui. Só. Mas desapega para estar do outro lado, não lembrar disso aqui. De preferência, não lembrar. Lembrar de pessoas e não de coisas. E não ficar se apegando em coisas. Aqui, ó. Os espíritos também podem, quando necessário, se reconhecer pela aparência que tinham quando encarnados. Ao espírito que acaba de chegar e ainda pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhe permite reconhecê-los. Ou seja, até mesmo aquele que está vindo, que foi para o outro lado meio despreparado, às vezes numa situação, principalmente quando é uma coisa assim drástica, né? Um acidente, alguma coisa que você simplesmente vai falar, epa, o que aconteceu? Né? O outro lado sempre vai ter alguém que quer bem a pessoa. Sempre, se não tiver, diz um amigo, se não tiver ninguém que o ame, vai ter alguém que tem misericórdia dele. Dizer, falar, coitado, né? Vou lá pelo menos para receber. Mesmo que seja conhecido, sempre vai ter um, por missão, vai falar, eu vou lá. Eu não conheço, não sei quem é, mas vou lá dar uma força, para dizer, para pelo menos ampará-lo. E aí, esse que é mais evoluído vai se apresentar de que maneira? Tipo, não conhece Carla, não tem nada a ver com Carla, não viveu com Carla, mas por uma misericórdia, ele vai se transformar, metamorfosear, com um amigo que Carla conhece. Alguém que Carla já tinha do outro lado, já estava do outro lado, e que gosta de Carla. O que ele faz? Ele se apresenta daquela maneira. O que Carla vai fazer? Carla vai se deixar levar. A Carla vai aceitar a ajuda. Porque quando você conhece, você confia, você se deixa, né? Certo, gente? Deixando seu corpo físico, a alma vem imediatamente dos parentes e amigos que foram antes para o mundo dos espíritos. Imediatamente, nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que a alma se reconheça a si mesma e se livre do véu material. Sim. Essa resposta
É muito importante isso, muito. Isso é uma das, eu acho que isso é uma das perguntas e respostas que a gente tem que considerar efetivamente, porque assim, a gente fica naquela ânsia, naquela agonia, o que vai acontecer, né, comigo? Quem vai amparar? Quem vai segurar na minha mão? Porque assim, a gente, qualquer pessoa tem receio, tem medo. O medo da morte não é o medo da morte do lado de lá, é o medo da fase da morte. É como vou e o que acontece no momento. É ou não é? São esses dois pensamentos que a gente para. Mas aí, como é que a gente começa a treinar a fazer disso parte da vida? Primeira coisa é enfiar na cabeça cada segundo, virar mantra mesmo, sabe? Sou espírito e não morro. Sou espírito e não morro. Sou espírito e não morro. Só mudo de fase. Sabe joguinho? Tan, 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 tan. Vira para fase. Muda a tela e não sei o quê. É isso. O cérebro precisa aprender a fazer isso para que a nossa mente se acostume com essa informação. Falar, mas você está falando, nós estamos encarnados, só o cérebro vai ouvir. Não. Quando você fala, principalmente em pensamento, você não vai ficar falando isso, porque senão vão prender você, vão botar você internado, né? Aí que você vai se ferrar mesmo. Estou falando para falar em pensamento. Então, assim, fez isso em pensamento, o que vai acontecer quando você se ver numa situação dessa? Que não é imediatamente que você pode ver, mesmo que a pessoa esteja lá, mesmo que alguém estava lá, sabendo que Carla estava indo para lá. Mas a Carla não consegue ver, porque a Carla ainda não está preparada para enxergar. Então, assim, qual é a minha obrigação aqui enquanto ser? É eu ficar exercitando o que acontece quando eu passar para o lado de lá. Ah, mas isso é morbidez. Não. Porque quando eu exercito isso, eu perco o medo. Ele passa a ser mais natural. E aí eu consigo viver melhor. É interessante, isso é um paradoxo, isso, né? Se eu aprender a morrer, eu vou viver melhor. Eu vou viver sem neura. Certo? Então, assim, fazer isso é lembrar que o pensamento que você tiver no momento da passagem é o pensamento, é o primeiro pensamento que você terá quando você se vê do outro lado. E aí vem o cuidado. O que você pensa? Qual é o tipo de pensamento que mais fica na sua cabeça? Essa é a parte mais difícil para mim, mais complicada. Porque eu posso fazer um esforço danado para mudar meus atos, não sei o quê, meu jeito, tudo, meus hábitos, tudo. E o pensamento para mudar? Quando você vê, o bicho está pensando de novo. Quando você vê, tem aquela coisa pensativa de novo na cabeça. Então, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas mudar pensamento é muito mais difícil do que mudar hábito. E hábito já não é fácil. Hábito, falar, eu sempre faço assim. Vamos mudar. Gente, é muito difícil mudar um hábito. Muito difícil. Tem que ser muito persistente. Mudar pensamento, então. Agora, sinto lhe dizer, o segredo está aí. Porque se você for pensando na morte da bezerra, você vai acordar lá e falar, está pensando na morte da bezerra. E você vai fazer o que com isso? Entende? Então, assim, o que eu quero estar pensando do outro lado? Então, não esqueça. Eu penso, meu primeiro pensamento é o último daqui. Então, a qualquer momento que você estiver pensando besteira, fala, epa, eu não sei se eu posso ir daqui a pouco, então vou mudar o pensamento, porque eu não quero me ferrar do outro lado. Então, esse é o exercício. Esse é como a gente tem que fazer. Se é fácil? Ninguém disse que é fácil. Mas, enfim, tenta assim, né? Vamos terminar. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como bem amado irmão,
desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser a quem se despreza. Pois é. Como é acolhido? Então, vamos lá. Aí a Magali tem o hábito de fazer coisas contra outras pessoas, né? Aí o que acontece? Aí ela vai e passa para o outro lado. Aí assim, vai ter gente lá sempre esperando? É como eu falei, nem que seja por misericórdia. Vai fazer alguma coisa por ele? Não, talvez só acolha, ó. Então, fique bem, fique aqui, se acalme. É só o que vai poder fazer. Porque ele vai ter que achar o caminho de volta. Só vai poder ficar por perto ali. Se é uma coisa boa, não precisa nada disso, porque vai ter um monte de gente esperando, amigos de outrora, e que maravilha que você chegou, que bom, e como é que foi a passagem lá? A conversa é essa. Porque a terra natural, o habitat natural do espírito não é aqui. Então é voltar para casa, tá? Então assim, a do mal como um ser que se despreza. Não é que alguém vai desprezar. Ninguém despreza. Agora, se ele, lembra que eu falei, ele foi para o outro lado e alguém estava lá na espreita dizendo, aham, agora eu te peguei. Agora você está do mesmo lado. Agora a gente vai acertar as contas. Não vou te dar sossego. Já não dava sossego às vezes aqui. A pessoa nem se tocou, foi para o outro lado e ainda o outro vai continuar. Por quê? Porque da mesma forma que nós temos pessoas hoje aqui vingativas, que não deixa para lá, que enquanto não acerta as contas não sossega. Tem ou não tem desse lado? O que muda do outro lado? Nada, gente. Pode mudar, sabe como? Depois de tanto que ele fez, ele se cansa, porque assim, até fazer mal cansa. Chega uma hora que ele se esgota tanto energeticamente que ele fala, acabou a graça, não aguento mais. A gente sabe isso pela reunião mediúnica que a gente vê. É ou não é? Cansa. Mas vai levar um tempo. O tempo é de cada um. Então, assim, não é que alguém vai desprezar, mas ele se né? Macula, ele se diz que é ruim. Então, ele se isola. Ele se isola, certo? Deixa eu ver uma coisa. Outra coisa. Lembrando sempre. Mas se você fez mal a alguém, ou você fez alguma coisa para alguém, e de repente você se tocou do outro lado, puxa vida, naquela situação eu não preciso. Quando você vê o livro da vida, né, que passa na sua frente, e você vê a do outro também, e aí você fala, poxa, eu não precisava ter feito isso, mas foi sem querer. Eu não tive a intenção. E se realmente você não teve a intenção, energeticamente você não dispensou a intenção de fazer o mal, é resolvível. Porque a frequência do outro também percebe. Porque daí não tem mais para fazer de conta. Aí é limpo. Vai ser mais fácil entrar num acordo e se acertar as arestas. Agora, meu amigo, se você fez com ira, com vontade de fazer errado, com vontade de sacanear, com intenção, aí, ó, por menor que seja o negócio, se apronte porque ele vai querer a forra, né? E aí vai demorar mais a história. Pode vir junto de novo, enfim, né? Terminando. Que sentimento desperta entre os espíritos a chegada entre eles e outros espíritos maus? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhes se assemelham como eles, privados de infinita aventura, qual na terra um bandido entre seus irmãos. O que a gente falou? Sou da turma, da tribo. Eu cheguei do outro lado, eu encontro tribo também. Quanto tempo eu vou ficar nessa? A escolha é de cada um, sempre, sempre, sempre. Agora, vai ser bom? Porque a gente sabe que no meio de um grupo, uma tribo com ideias não tão saudáveis, sempre vai ter aquele que sacaneia o outro, porque ele não vai se sacanear só de fora, ele sacaneia dentro também do próprio grupo. É ou não é, gente? Tanto de a gente vê às vezes nos filmes, eles não confiam nem entre eles.
Por quê? Porque eles sabem como eles são. Então, eles recebem muito bem, porque é tribo. Lógico que ele vai. E lembre-se aquilo que eu falei: quanto mais fortalece o grupo, o outro que pensa como eu, e se eu faço ele pensar igual, eu diminuo o meu. Então, se são 10 pensando em maldade, tem uma força. Se são 20, aí que maravilha, aqueles 10 já ficou mais leve, porque dividiu em 20 aquela força de maldade. Eu já me sinto menos culpado ainda de continuar fazendo. Entende, gente? Vai naquela linha lá da culpa, viu? Ou seja, vigiar sempre, né? Terminando. Cadê o nosso amigo? Eu fiquei esperando nosso amigo. Nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra? A pergunta que todo mundo quer, né? Aí você não estava aí, ó. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, escapando aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos espíritos bons, os que os amam virem ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece isolado ou só tem a rodeá-lo que eles são semelhantes. É uma punição. Não, não é punição, gente. Isso aí é coisa religiosa. Esquece isso. Não existe ninguém que pune o outro, não. É uma autopunição, né? Então, assim, ajudam até a desprender. Por exemplo, quem já viu em filmes espíritas ou, enfim, livros em que no momento, quando está alguém que está, às vezes, né, no final de uma vida, de um fluido vital finalizando, mais natural, por mais que tenha doença do corpo, mas a doença do corpo físico precisa, porque senão a máquina não vai parar também, né? Senão não tem como. Então, vai ter aqueles espíritos amigos que vêm auxiliar aquele desprendimento daquele, como é o nome? Fio de prata, né? Que a gente fala fio de prata porque ele é prateado, né? Mas ele não é um fio, na verdade ele é energético só. E vem para desprender aquilo, que é a diferença do desdobramento da viagem astral, dos sonhos. Você sai, mas fica com aquele fiozinho coladinho em você. Aí quando o seu corpo precisa, ele retorna. Agora, na desencarne, há esse reajuste retira. Então, cortar um cordão, cordão umbilical mesmo, que foi um cordão umbilical, né? Então, a diferença é que quando tá na boa assim, é um espírito que merece, tem amigos, tem, né, quem lhe queira bem, vai auxiliar ele nesse momento, né? Quem viu aquele acho que ele era espírita, não me lembro o nome dele. Eu vi tem uma entrevista com ele alguns anos atrás. Ele estava falando sobre a espiritualidade. Alguém que foi espírita que deve saber. E ele estava falando num rádio, não era ainda podcast, era rádio. E ele estava falando, conversando, tudo um senhor já, conversando, falando sobre assuntos da espiritualidade. Aí acho que a pessoa fez uma pergunta assim também. Ele de repente ele veio e falou: gente, eu tô indo, viu? Eu tô sumindo. Sério, gente, vocês não viram? Tá na internet isso. Eu não lembro, como é o nome dele? Eu não lembro, é um senhor já, né? Acho que ele era orador, escritor, né? Era, né? Que ele fala assim, gente, não é? Ele não falou isso? Gente, eu estou sumindo. Eu estou sumindo, eu estou sumindo. Deitou a cabeça em cima da mesa e foi. Pense que dádiva, gente! Sem ter dor, sem ter doença, sem ter nada. Pense o merecimento, gente. No mínimo, tinha vários ajudando até para fazer esse desenlace. É o tipo do espírito que foi, mas nem olhou para trás. Nem parou para ver onde que estava. É aquele que vira falar, fui! Nem olha para trás. Pensou, partiu mesmo. E se vocês procurarem na internet, deve achar. Se eu encontrar, eu trago aqui para a gente ver, viu? E aí esse aqui é para terminar, que é igual, né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Para variar, a palavrinha depende. Depende da elevação deles e do caminho que segue procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos. Aquilo que a gente falou da mãe do André Luiz, né?
Ver-se-ão de tempos a tempos. Pode até acontecer, por uma situação, por uma necessidade, um aprendizado, mas não estarão reunidos para caminhar lado a lado, porque acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Lá vem de novo punição, mas não é punição, né, gente? Então, assim, se quer estar junto com aqueles que você quer bem, ou que quer você bem também, então, assim, estar bem. E aqui, mas eu não sei quem são, então vale a pena eu me esforçar? Porque eu não sei quem são. Porque eu não sei quem é a minha família espiritual. Eu não lembro. Agora, a partir do momento que passa do outro lado, vai lembrar. E aí, já pensou se eu lembrar e falar, não posso estar junto, não consigo estar junto, tenho vergonha de estar junto, e fico lá isoladinho lá, esperando algum misericordioso vir dar a mão para mim e dizer, então tá, fica aí até você gastar toda essa mágoa, essa tristeza, essa revolta, essa sei lá o quê, e depois você se prepara para fazer de novo a lição, vai escolher de novo os exercícios, vai fazer seu papel lá, o que você vai fazer da próxima vez, quem que você vai levar junto. Pensou, gente? Ai, misericórdia. Então, assim, bora diminuir esse tempo. É bom ficar aqui enquanto tá? Tem mais é que ficar mesmo. Quanto mais fica, mais aprende. Mas tem que lembrar sempre, o objetivo principal é aprender a morrer bem. E aí você vai viver bem. Porque se você aprender a morrer bem, você relaxa mais, você fica com menos receio e vive mais e fica mais atento, fica vigiando mais os pensamentos. Já pensou o que eu quero estar pensando quando eu for do outro lado? Se eu tiver com muita... eu sou uma pessoa que vive irado, vive irritado. Grandes possibilidades de que quando você vai do outro lado, você vai estar irritado e irado. O que você vai fazer com isso? Não sei. Vai dar trabalho. Só isso que eu lhe digo. Certo? Gente, é isso. Alguns livros, quem às vezes olha, já leu, são livros interessantes, tem bastante conversas entre espíritos, enfim. O Céu e o Inferno é ótimo, eu gosto muito dele. O Nosso Lar, todo mundo vê o filme, tem essa forma de saber qual é a contextualização da relação. Esse aqui também, Desvendando o Mundo dos Espíritos, esse faz muitos anos que eu li. E esse, Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Vera Marizek. São livros bons, facinhos de ler e traz bastante dessas informações, ok? Gente, muito obrigada pela atenção.